Olá, buscador! Olá, aluno Unidharma! Como vai? Tudo bem? Aqui é Cris Almeida falando e vamos avançar então em mais uma audioaula, hoje com um tema muito bacana que eu vou chamar de os 12 piores hábitos para a sua saúde mental. E eu recomendo que você ouça esta audioaula mais de uma vez por uma razão muito simples. Nós tendemos duas coisas. Primeiro, a saber o que vai ser dito aqui, mas ao mesmo tempo tendemos a ignorar ou eventualmente a esquecer. Então são regras bastante simples para você ter uma cabeça boa, para você ter uma mente positivada, para você viver os seus dias assim, né? Com a mente leve, harmonizada, tranquila. Mas se você não ouve isso recorrentemente, você tende a deixar de lado, fazer depois, não praticar hoje, que não vai dar tempo, etc. E esse áudio pretende ser uma ferramenta para lembrar você, como disse, de coisas que muitas vezes você já sabe. Você apenas ignora ou esquece ou deixa para outra hora, e eu penso que a recorrência na audição dessas instruções fará com que você crie mais disciplina e mais boa vontade de praticar, tá bom? Então vamos começar então os 12 piores hábitos para a sua saúde mental. O primeiro hábito ruim que eu diria para você seria caminhar encurvado ou sentar-se encurvado. Aí você pode falar, Cris, agora você está confundindo as coisas, porque era hábitos para a saúde mental, agora você está falando de caminhar, de sentar. Pois é, meu amigo, minha amiga, a sua fisiologia, ela tem uma repercussão direta e imediata nas suas emoções e nos seus pensamentos. Olha só, quando você caminha encurvado, principalmente se você é mais cabisbaixo assim, ou seja, com a cabeça para baixo, ou no computador, você tem o hábito de ficar encurvado, com os ombros para frente, com essa postura, né, de estar como que se entregando, isso vai ter uma repercussão psicológica imediata e direta. É só você fazer a experiência agora, exceto se você estiver deitado, né? Mas se você levantar o corpo, se você alongar o seu corpo, colocar a sua coluna ereta, e lembre-se que coluna ereta é uma coluna de pé, não é uma coluna reta. Uma coluna reta, a coluna tem uma curvatura natural, mas ela fica ereta. Você automaticamente começa a experimentar um novo padrão mental. Uma postura de uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que está bem com ela. Já reparou, por exemplo, quando você assiste um esporte, aqueles corredores, quando eles chegam na reta de chegada, assim, né? E eles conquistam aquela vitória, o que eles fazem? Levantam os braços, olham para cima, dão aquele sorriso. Pois é, essa é a postura da vitória. Aliás, se você eventualmente levantar os braços, olhar para o alto, sorrir, isso vai ter uma repercussão muito positiva nos seus pensamentos, tá? Então, se você é do tipo encurvado, cabeça baixa, coluna projetada para frente, como a postura do derrotado, isso vai ser muito prejudicial para a sua saúde mental. Segundo ponto, selfies. Pois é, estou falando das fotos mesmo, né? Olha só, não tem problema nenhum você tirar uma selfie ou uma foto do lugar onde você está, mas o problema é que quando você vai, por exemplo, fazer um passeio, vai conhecer um lugar diferente, e a única coisa que você se preocupa é tirar foto do lugar, você não vai perceber o mundo real em que você está. Isso é muito grave porque nós vivemos atualmente nesse hábito, principalmente as gerações mais novas, né? Você percebe isso. Esses tempos atrás eu fui fazer uma visita lá no templo Zulai,
que fica na cidade de Cotia, São Paulo. É um lugar muito bonito, toda temática chinesa. Parece que você está na China quando vai lá. Recomendo que você vá. Eu olhava as pessoas, né? E tira foto aqui, tira foto dali, tira foto acolá. Então, não que eu não tirasse foto, eu também tirei minhas fotos, mas tirei umas 4, 5, 6 fotos, não mais do que isso, para as fotos dos lugares assim que eu achei mais legais, tudo bem, né? Mas tem gente que fica o tempo todo assim. Você sabe que essa experiência foi feita com pessoas que visitaram um museu, dividiu-se em 2 grupos. Um grupo tinha câmeras fotográficas na mão e tirariam fotos, e outro grupo sem câmera, sem nada. E eles deveriam, então, o primeiro grupo deveria registrar as coisas que acharam bonitas na câmera, deveria fazer os registros disso, e o outro grupo, pura e simplesmente visitar, apreciar as obras, etc. Depois, quando esses 2 grupos de pessoas foram reunidos para um teste, eles deveriam anotar as coisas que se lembravam durante a visita ao museu. Qual foi o grupo que lembrou-se mais? Obviamente, ganhando disparado o grupo que não tinha nada nas mãos. Aquelas pessoas que apenas observavam, elas tinham uma capacidade de se recordar das peças, das obras de arte muito superior àquelas pessoas que ficavam registrando as coisas com as fotos. Provando definitivamente que quando você vai num lugar qualquer que seja, se você se concentrar mais em observar, em apreciar, deixa eu permitir fazer essa experiência de estar aqui nesse lugar, você vai estar aproveitando muito mais do que ficar preocupado, como diz o outro, registrando para a posteridade. Terceiro ponto. Deixar que as críticas definam quem você é. Mas isso é uma coisa que quase todo mundo faz, né? Infelizmente. Todos nós, o tempo todo, principalmente assim, se você é uma pessoa ativa, se você é uma pessoa que está mostrando seu trabalho para o mundo, mais hora, menos hora você vai receber crítica. Não tem como fugir disso, né? Eu, por exemplo, tenho o meu canal do YouTube e eventualmente tem lá alguém xingando, alguém falando mal, alguém até coloca um palavrão. É claro que quando a pessoa xinga, coloca um palavrão, eu deleto o comentário por uma razão muito simples. Primeiro, o canal é meu e eu gosto de deixar meu canal bonito e depois que famílias, crianças, outras pessoas vão acessar o meu canal. Então eu procuro ter um padrão de qualidade legal. Se a pessoa faz uma crítica de forma educada, de forma tranquila, tudo bem. Mas o fato é que as críticas surgem o tempo todo. E eu fico aqui pensando com os meus botões, né? Caramba, se o meu canal do YouTube é um canal onde eu falo de bem-estar, de qualidade de vida, de melhorar de vida, de pensar positivo, de fazer o bem uns para os outros, e ainda assim recebo toneladas de críticas, imagine uma pessoa que tem um outro tipo de canal, que nem é isso, aqueles canais mais polêmicos, tal, como é que deve ser, né? Mas não é só canal de YouTube, não, é tudo na sua vida. Você que é um comerciante, sempre vai ter aquele cliente que vai reclamar. Você que é um profissional liberal, sei lá, um advogado, um dentista, sempre vai ter alguém que vai estar insatisfeito. Gente, isso é normal. O que você precisa entender é o seguinte: eu acolho as críticas, eu aprendo com aquilo que posso aprender, eu vou extrair algum ensinamento, né, dessa crítica, dessa fala aí do cliente que está insatisfeito, mas eu não posso me render a essas críticas, não posso deixar que isso me defina. Tem gente que fica realmente muito mal. Eu tenho um amigo que fazia um trabalho parecido com o meu, ele tinha um canal do YouTube e ele desistiu. Ele fechou o canal dele porque ele não estava aguentando receber as críticas. Não. Críticas faz parte da brincadeira. Se você deixar que isso defina você, desculpe, você vai ter que ficar trancado no seu quarto 24 horas por dia, não fazer nada, porque a partir do momento em que você pisa para fora ou que você se expõe ao mundo, isso vai acontecer. É uma condição natural, não dá para fugir disso. Então, uma vez que você sabe disso,
você vai lidar melhor com essa condição. Realmente, né? É porque eu estou atingindo um número maior de pessoas, é porque a minha mensagem está chegando a mais gente, é porque o meu trabalho está atingindo um número maior da população e dentro dessa proporção, X% não vai gostar. Quer saber? Ninguém é obrigado a gostar de você. Ninguém é obrigado a apreciar o seu trabalho, aquilo que você faz. Então pare com essa necessidade de ser um Deus imaculado, onde tudo que você faz tem 100% da aprovação, que se você pensar desse jeito, meu amigo, minha amiga, olha, está quase no limiar da loucura, né? Nós vivemos no planeta Terra, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, isso é natural. Não deixe que isso defina você. Quarto pior hábito, ou quarta pior atitude para a sua saúde mental, é você não praticar atividades físicas. E é a mesma colocação que eu faço do primeiro ponto, né? Pô, Cris Aveda, mas saúde mental, o que tem a ver o exercício físico? Ah, meu amigo, minha amiga, se você soubesse. Você sabia, por exemplo, que as pessoas que não praticam atividade física são as pessoas que estão no grupo das maiores taxas de suicídio? Ora, isso é natural, porque quando você não faz exercício, o corpo, vamos fazer até o contrário, quando você pratica uma atividade física, quando você tem uma movimentação do seu corpo, ele está produzindo beta-endorfina, que não cabe aqui nenhuma explicação técnica, resumidamente, seria o hormônio da felicidade, do bem-estar, de você sorrir, de estar de bem com a vida. E isso é estimulado pela prática da atividade física. Se você não pratica atividade física, as chances de você desenvolver uma depressão são muito maiores mesmo. Eu, particularmente falando, pratico atividade física todos os dias. Cris Almeida, todo dia? Todo dia. Seja aqui em casa, seja na academia, onde eu faço meu treino de Kung Fu, faço treino toda semana, estou lá treinando, pelo menos 2 vezes por semana, e aqui as atividades diárias, e isso me ajuda a ter essa disposição, esse ânimo, essa boa vontade. Imagine você, né? Meu trabalho, além de estar aqui com você na Unidarma, é dar os atendimentos, aconselhamento, coaching, terapia pela internet. Aí eu ligo a câmera, tá aquela cara de acabado, desanimado, meu Deus do céu, oh Jesus, mais um cliente para atender. Não, jamais me prestaria esse papel. Se eu faço o meu trabalho, é com toda a boa vontade, é com toda a alegria do meu coração, é com toda a disposição, e isso eu atribuo em grande parte ao fato de eu estar me movimentando. Muita gente acha, é cansativo, Cris Almeida, me dá uma preguiça, eu não tenho vontade, eu não gosto de me exercitar. Isso é só o começo, é só você pegar, como diz o outro, pegar no tranco. Comece ainda hoje uma atividade física, nem que seja fazer uma caminhada em torno do quarteirão aí da sua casa. Coloca o tênis no pé, comece hoje, amanhã, depois. Logo, você cria esse hábito. E aí, depois que virou hábito, pronto, você não vai sentir mais que é um sofrimento, uma carga que você está carregando nas costas, você começa até a gostar. Você já ouviu falar de gente que vicia em academia? Por quê? Porque quando você começa a atividade física, você começa a produzir beta-endorfina. E o seu cérebro fala, é gostoso, é legal, né? Faz mais disso que está me fazendo bem. E aí então você adquire esse novo hábito. Quinto pior hábito para sua saúde mental: procrastinação. Aliás, eu deixei aqui no painel do aluno, na área do assinante, uma palestra chamada No Pain, No Gain, que na tradução literal aqui nossa seria sem dor, sem ganho. Eu quero que você assista, ou melhor, ouça essa áudio-aula, essa áudio-palestra, porque eu falo nessa aula especificamente sobre procrastinação. Então, ela vai servir como um complemento para esse áudio de hoje, tá bom? E a procrastinação é ruim para a saúde mental por quê? Porque primeiro, né? Nem tudo na vida será bom e eu vou ter vontade de fazer.
Tudo bem, eu posso concordar com isso. Nem tudo vai ser aquela motivação, ai que gostoso, tem que... Não, o meu trabalho, por exemplo, tem coisas que eu sou apaixonado, que gosto de fazer, tem coisas que são mais chatinhas de fazer. Sei lá, o controle de pagamentos, por exemplo, uma coisa... tem que olhar para a planilha, tem que escrever isso, aquilo, tudo bem. Mas tem que fazer e pronto, final, né? Não há que se ficar adiando isso. O problema da procrastinação é que você acredita que se você deixar para depois vai ficar melhor. Não, depois não vai ficar melhor, depois vai ficar pior. Então adote a postura de o que eu tenho que fazer eu faço agora, eu ajo na hora. A hora de fazer é agora. Tem até uma reprogramação que eu falo isso sobre procrastinação, tá? E então, a procrastinação, se você tem esse hábito de deixar para depois e esse depois nunca chega, o que acontece? Sua autoconfiança vai caindo, né? Você vai se vendo como uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tem competência, uma pessoa que não cumpre aquilo que fala, e isso obviamente vai ser péssimo para a sua saúde mental. Então, você fechou aqui comigo, você vai ouvir depois, assim que puder, a audioaula No Pain, No Gain, sem dor, sem ganho, e isso vai ajudar você a lidar com a procrastinação. Sexto pior hábito para a sua saúde mental: levar a vida a sério demais. Gente, você precisa rir mais, né? Um hábito muito bacana é você assistir, por exemplo, filmes de piada, de comédia, não necessariamente aquelas piadas de mau gosto, que também haja paciência, né? Aquelas coisas sem graça, mas filmes divertidos, filmes que elevam a sua alma, inspiradores, bons livros que vão ajudar você a pensar de uma forma mais positiva com a vida. Aqui na Unidarma nós temos aquele curso Mente Positiva, o lado bom da vida. De repente você é muito sério, você leva as coisas muito a sério, tudo para você é um drama, tudo para você é um grande problema. Quando acontece algo negativo, como eu falava agora há pouco, uma crítica, ou quando um projeto seu não dá certo, você fica para baixo, fica deprimido, fica se culpando, fica se condenando, ou fica culpando as outras pessoas, fica de mal com a vida. Gente, nós estamos nesse planeta, primeiro, de passagem. Nós não vamos ficar aqui tanto tempo assim. Tem até o ditado budista que diz que a vida é como uma ponte, é só um lugar para atravessar. Então não leve a vida assim tão a sério. Quer saber? Se não te avisar, eu vou avisar agora. Nem tudo vai sair como você queria, tá bom? Tá avisado. Então relaxe. É claro que nós vamos nos empenhar, nós vamos nos dedicar, nós vamos batalhar para que as coisas saiam de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, com os nossos objetivos. Mas quando não der, meu amigo, não deu, tudo bem, né? Eu, por exemplo, tenho uma experiência não muito feliz assim. Uns anos atrás, eu estava indo muito bem nos meus negócios, com a Unidarma, com meus atendimentos, estava assim numa perspectiva financeira muito boa, e eu estava com dinheiro sobrando. E eu falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou colocar na poupança, não vai me render o suficiente. Eu vou investir em mais empresas. E comprei uma franquia da Parmalat e comprei uma segunda franquia da fábrica de chocolate, uma franquia de chocolates, né? E abri 2 lojas no shopping aqui da cidade. Bom, eu não estava prevendo. Logo, acho que alguns meses depois, começou aquela crise brava, aquela crise violenta, uma das últimas que o Brasil passou. E meu amigo, minha amiga, eu vou dizer para você, o shopping virou assim, tipo uma cidade fantasma. Não tinha mais ninguém. A única coisa que passava de vez em quando era um cachorro magro que passava no portão do shopping. Não tinha mais ninguém, não tinha mais visitas, não tinha mais clientes. A coisa ficou tão feia que infelizmente, um colega de um outro quiosque do lado, né, um quiosque que era vizinho ali do meu, ele chegou a se suicidar. O rapaz tinha família, tinha 2 crianças pequenas, esposa,
ele não aguentou o baque financeiro e chegou a se suicidar. E porque ele quebrou uma loja, eu quebrei duas. Né? Imagine como é que eu teria que lidar com isso. Fiquei com uma dívida violenta, da qual eu respondo ainda hoje, mas felizmente eu tinha o meu trabalho como aconselhamento, tinha o trabalho na Unidarma, então isso obviamente me deu um background financeiro, eu consegui me sustentar, mas as minhas dívidas chegaram numa casa de R$500 mil, que para mim, naquela conjuntura e atualmente também é bastante dinheiro. Mas quer saber? Isso não me abalou. Não fiquei deprimido, não fiquei para baixo. Não, é verdade. Eu tô sendo muito sincero com vocês. Claro, fiquei preocupado, fiz de tudo para resolver aquela situação, mas não deu, não deu. E aí foi fechando uma loja aqui, fecha outra loja ali, fecha outra loja. Daqui a pouco eu pensei assim, nossa, eu vou estar sozinho aqui no shopping. Vai estar todas as lojas fechadas, só eu. Então eu tive que fechar, enfim, não deu certo. Processo trabalhista, processos contra a franquia, processos do shopping, eu estava sem dinheiro, né? Mas me tirei de letra isso, fui resolvendo aqui, resolvendo ali, gerenciando aqui e ali, como disse, tinha meu background, e tudo bem, não deu certo, não saiu como eu queria, não era o que eu esperava, mas vamos em frente, não leve a vida a sério demais. Não que eu não leve os meus negócios a sério. Eu faço o meu melhor, eu procuro ser muito íntegro e muito honesto naquilo que faço, mas entendo que a vida é assim mesmo. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. E quando não der certo, o que você vai fazer? Vai acabar com a sua própria vida? Não. Vai respirar fundo, vai observar o que você tem em mãos e seguir em frente. Seja uma pessoa mais leve nesse planeta. Eu repito o que disse, nós não estamos muito tempo aqui, tá? Se você fica assim muito fascinado com os movimentos da vida e fica muito ligado aos problemas e as coisas acontecem, você fica assim muito fixado naqueles problemas, infelizmente você vai desperdiçar a sua vida e isso nós não queremos, você vai ficar mal, vai ficar com esses excessos de preocupação, de tensão vão deixar você deprimido e obviamente isso não vai te ajudar em absolutamente nada. 7º hábito que prejudica a sua saúde mental. Relações tóxicas. Agora o Cris Almeida tocou naquele ponto, né? Pois é, meu amigo. As relações tóxicas... O que é relação tóxica? Tudo aquilo que te deixa para baixo, pessoas que você convive que não te valorizam, pessoas que você convive que não se importam, não te respeitam, às vezes até te agridem fisicamente ou te agridem verbalmente o tempo todo. Isso, querendo você ou não, vai detonar a sua autoestima. Você tem uma certa resistência de autoestima. O que eu quero dizer com isso? Até um certo ponto você aguenta. Passou daquele ponto, você começa a destruir sua autoestima. E quando você tem a sua autoestima destruída, você perdeu tudo. Aí para se levantar, para você conseguir recomeçar, fica muito difícil. É claro que existem situações e situações. Por exemplo, existem pessoas, talvez no seu trabalho, que tentam colocar você para baixo. Isso é uma coisa, porque é trabalho, você está ali por algumas horas ao longo do dia, você pode ignorar aquela pessoa e seguir em frente. Mas tem gente que não dá para ignorar. Você convive, sei lá, você é casado, você mora com alguém e essa pessoa que você tem um relacionamento, ela está o tempo todo intoxicando a sua cabeça com crítica ou fazendo com que você se sinta egoísta, fazendo com que você se sinta incompetente, fazendo com que você se sinta mal, alguma coisa tem que ser feita. Cris, tem que separar? Não estou falando que tem que separar, tem que resolver. Se é um casamento, procure uma terapia de casal para melhorar o relacionamento, mas se de todo você percebe que não há solução, que não há caminho, então parta para outra. De repente existem situações, como já presenciei muitas vezes com os meus clientes, de agressão, por exemplo.
Então a mulher é agredida pelo marido, já apanhou uma vez, apanhou de novo, tem medo até de dormir do lado ali do companheiro, vai que ele, sei lá, pega uma faca, alguma coisa, puxa vida, aí já é um extremo que não há nem o que discutir, né? Mas é importante. E você precisa, se você acredita que está vivenciando uma relação tóxica, uma sugestão que eu dou: converse com outra pessoa, talvez um amigo, um familiar, para ver se os sinais de toxicidade que você está percebendo, se isso é real mesmo, ou se é coisa da sua cabeça. Você precisa ter alguém que você confie. Não apenas um terapeuta, de repente você não quer passar por um trabalho de aconselhamento, mas um amigo, alguém da sua confiança, sei lá, o padre aí da sua igreja, o pastor. Mas converse com alguém para ter um outro ponto de vista. Olha, eu estou passando por essa situação, essa pessoa está tendo esse comportamento, está sendo difícil por causa disso, daquilo. E aí você vai ter um parâmetro, não é? Se é uma coisa da sua cabeça ou se de fato é alguém que você precisa se distanciar ou se dá para fazer alguma coisa para contornar a situação. Mas uma coisa é certa: continuar assim, tendo relacionamentos tóxicos, isso só vai atrapalhar a sua saúde mental. 8º hábito nocivo para sua mente: não dormir o suficiente. Talvez você não saiba, mas o seu sistema imunológico, e aqui não preciso dizer, né? Sistema imunológico é o que previne doenças, é o que mantém o seu corpo firme. De repente você abraça aquele colega que estava gripado, mas você está com o sistema imunológico bom, não acontece nada. Se você está com o sistema imunológico baixo, está ruim, o sujeito tosse lá do outro lado da sala, você já pegou uma gripe? Então tem que observar isso. E se você não dormir o suficiente, isso sim vai trazer muitos prejuízos, porque você vai adoecer mais e você também não vai ter aquele momento para você fazer uma faxina mental. Porque isso acontece quando você sonha, quando você dorme, tem aquele sonho, às vezes até pesadelos, é porque a sua mente está fazendo uma faxina, ela está se limpando por dentro. E é importante isso. Alguns espiritualistas até dizem assim: você pode acreditar nisso ou não, isso é problema seu, isso é questão de crença. Mas que quando a gente sonha, nós estamos projetando a nossa alma assim para esferas superiores, reabastecendo as nossas energias e tal. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu sei que dormir faz muito bem. Então, se você... Cris, eu não tenho tempo, é o meu trabalho, isso e aquilo. Olha, está na hora de repensar. Se você tem muita coisa para fazer e você não dorme, no outro dia você acorda mal, sem energia, indisposto, e aquele fazer que você tem tanto que fazer, acaba que faz tudo errado, né? Ou faz pela metade, porque você está acabado, ou não está com concentração, não está com foco, não está com raciocínio. Ai, Cris Armeida, mas eu tenho muita preocupação, né? Eu deito na cama e fico pensando nos problemas. Pois é, e desde quando ficar preocupado com o problema ajuda a resolver o problema? Ao colocar a cabeça no travesseiro, pense assim: olha, eu tenho esse problemão para resolver amanhã, e se eu estiver acabado, esgotado, sem energia, indisposto, para eu resolver o problema vai ser pior ainda. Quer dizer, o problema já está grande. Agora, eu, na frente de um problema grande e ainda cansado, desmotivado, sem foco, sem concentração, vai ser pior. Então, em relação a esse problema, a melhor coisa que eu posso fazer agora é ter uma excelente noite de sono, porque eu vou acordar melhor, eu vou estar mais concentrado, eu vou estar mais focado, vou ter mais energia. Então, o melhor que eu posso fazer por mim agora é dormir. Aí coloca a cabeça no travesseiro e dorme. 9º hábito nocivo para a sua saúde mental: evitar ficar só, evitar a solidão. A solidão é uma coisa muito mal compreendida. Tem gente que morre de medo da solidão, né? E a solidão é até vista como uma palavra negativa, uma palavra nociva. Ai, como combater a solidão? Às vezes a gente vê coisas assim.
Mas não é da solidão no sentido de ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sozinho no mundo. Eu estou falando de cultivar momentos para você estar só. Momentos em que você se tranca no seu quarto, ou se você mora sozinho, você fecha a porta e você pelo menos, olha, no mínimo uns 10 minutos, mas se você puder uma meia hora, ficar apenas com você. E não vale a hora do banho, tá bom? Não vale a hora que você está no banheiro. Mas você está ali, você senta na poltrona, no sofá da sua casa e deixa eu ficar comigo. Ah, legal, Cris Amélia, eu ligo a televisão, assisto uma novela, um seriadinho aqui no Netflix. Não. Porque a hora que você está fazendo isso, você está com o Netflix, você está com a novela. É momento para ficar com você. É o computador desligado, é o celular no silencioso, é tudo desligado, eu aqui comigo. Isso, graças a Deus, eu posso dizer de boca cheia, eu faço todo dia. Então eu sento aqui no sofá da sala, fecho os meus olhos e estou comigo, na minha companhia, comigo mesmo. Será que você é capaz disso? Tem gente que não suporta, né? Chega em casa, já liga o rádio, liga a televisão, liga a internet, liga o micro-ondas, liga o gato, liga o cachorro, liga a máquina de lavar, vai ligando tudo. Tem gente que não consegue ficar sozinho, precisa de barulho, precisa de música, precisa de som, precisa de estímulo. Porque, acredito eu, se essa pessoa ficar no silêncio, se essa pessoa ficar sozinha, ela começa a se perceber. E como ela não gosta dela mesma, né, como ela não está confortável com a própria companhia, a solidão é uma coisa terrível. Você precisa virar esse jogo. Começar a perceber que você é a sua melhor companhia, que estar na sua presença é prazeroso, gostar de ficar com você mesmo. Isso até vai ter outras repercussões, porque de repente você não gosta da sua própria companhia, mas fica exigindo que os outros gostem. É aquela pessoa que fica reclamando, ai, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, por que eu sou sozinho aí no mundo, as pessoas tinham que me amar mais, tinham que se importar mais comigo, mas você mesmo não se importa, você não gosta, você não suporta ficar com você mesmo e quer que os outros suportem. Então aprenda a ser uma boa companhia para você mesmo. Esse é um hábito que você pode então adquirir, tá? Então todo dia, comece com 10 minutos. 10 minutos eu vou sentar aqui, mas o que tem que pensar, Cris? O que tem que fazer? Tem que ler alguma coisa? Tem que ouvir? Não, você não vai fazer nada. Não tem música, não tem leitura, não tem internet, não tem televisão, não tem celular. São 10 minutinhos que eu vou sentar ali e ficar comigo, curtindo a minha própria presença. Se eu quiser pensar algo, ok, eu posso pensar alguma coisa, mas preferencialmente pura e simplesmente estar ali, sem obrigação de pensar em nada, apenas na minha companhia e aprendendo que eu posso ser uma boa companhia, primeiro para mim mesmo, depois para as outras pessoas. O 10º hábito nocivo, que não é contrário ao que eu falei agora, é um momento diferente, é o hábito de não falar com ninguém. Tá percebendo? Eu disse agora no hábito 9 que você deve cultivar momentos para ficar só. Isso não invalida o próximo hábito que eu quero que você desenvolva, conversar com alguém. Porque tem gente que não se expõe, não se abre para ninguém, não fala com ninguém. Ah, Cris, eu tenho o Facebook aqui, os meus amigos e tal. Não, Facebook é entretenimento, não é relacionamento. Quando é que você vai entender isso, hein? Facebook, ou sei lá, Instagram, ou Twitter, é entretenimento, não é relacionamento. Uma boa conversa é muito mais importante do que você ficar ali, vamos colocar assim, 10 minutos de uma boa conversa vale muito mais do que o dia inteiro nas redes sociais. Isso você não tenha dúvida. E é importante você entender que existe, sei lá, pelo menos uma pessoa no mundo que conhece sua intimidade, que sabe de você, que sabe de suas dores, que sabe dos seus conflitos internos. Você tem que se abrir, desabafar, seja com um amigo, seja com um terapeuta,
seja com um aconselhamento, seja com um líder religioso aí, um padre, um pastor, um ministro de uma fé que você professa, sei lá, alguém que regularmente você vai sentar com essa pessoa e vai desabafar. Fulano, eu tô assim, tô passando por isso, tô tendo essa situação assim, assado. E é interessante, né? Por exemplo, quando a gente olha para os povos orientais, quando você pensa, sei lá, na Índia, por exemplo, você vê que há um hábito do guru e do discípulo. Existe essa relação. Lá é comum eu ter na minha vida uma pessoa a quem eu vou, não seria prestar contas, mas a quem eu vou buscar auxílio, eu vou buscar conselho, eu vou buscar orientação. Lá é comum. Aqui, se o sujeito vai procurar terapia, é louco. Essa é a mentalidade ocidental. É claro que isso já está mudando, as pessoas já estão entendendo que é o contrário, né? Louco é quem não procura ajuda, porque aí a pessoa é muito arrogante, a pessoa tem a cabeça muito fechada, é muito teimosa, e que são as pessoas de mente livre, de mente aberta que procuram ajuda. Isso já está mudando, mas tem gente ainda que tem essa mentalidade antiga. E é muito importante que você tenha pelo menos uma pessoa no mundo que você confie. Uma pessoa que você possa falar tudo o que você quiser, tudo o que você desejar. Desde aquelas situações que você julga mais vergonhosas e que fica corroendo você por dentro, como se fosse um ácido dentro da sua alma, destruindo você por dentro, até aquelas coisas que de repente são banais para o mundo em geral, mas você encanou com aquilo, você se preocupou com aquilo, eu não sei, né? Cada um tem a sua história, mas aquele fato, aquele evento, aquela situação, aquele relacionamento te aborreceu, ou te fez mal, ou você não conseguiu engolir aquela situação. Ter alguém para compartilhar. Isso vai fazer um bem danado para a sua saúde mental. 11º hábito nocivo, prejudicial para a sua saúde mental. Não poder viver sem o seu smartphone, sem o seu aparelho celular. Será que você está nesse grupo? Olha, se você é da geração dos mais novinhos, possivelmente sim, eu percebo, é tão interessante. Quanto mais nova é uma pessoa, assim, em idade biológica, mais dificuldade ela tem de deixar o celular na mão. Eu ainda preservo o costume porque na minha juventude não existia celular, né? Mais existia telefone fixo, né? Para ter um telefone fixo, quando eu era mais jovem, era tudo estatizado, né? Era do Estado e não tinha não se falava em privatização. Então você tinha que fazer um pedido para uma chamada de espera, às vezes levava 2, 3 anos para você conseguir uma linha telefônica. Aí privatizou tudo, melhorou tudo essa questão, enfim, você pede um telefone, no dia seguinte já tem aí na sua casa, já estão instalando, mas era uma época em que a comunicação era muito complicada. Então falar de celular, de smartphone naquela época não existia. Eu me lembro uma vez quando eu vi a primeira vez que eu vi um aparelho celular, era um tijolão preto, fiquei completamente maravilhado com aquela novidade tecnológica. Poxa, como é possível, né? O cara tá assim sem fio nenhum e consegue falar com uma outra pessoa? Como é que será que é isso? Era quase um milagre. Hoje é uma coisa tão banal, tão comum, que acaba virando um ato compulsivo. E isso, não sou eu quem digo, existem estudos que mostram que te prejudicam de várias formas, não só a sua saúde mental, a sua saúde biológica também. Infelizmente, essa é uma notícia bem triste, mas a molecada aí, a juventude, vai ter graves problemas de visão, cataratas e problemas de deficiência de visão muito cedo, aos 40, 50 anos, já vai ter que estar passando por cirurgias de correção, alguma coisa assim. Infelizmente, isso não sou eu que estou falando, os estudos estão mostrando, e isso já vem acontecendo com muita gente. E eu recordo, um tempo atrás, eu estava utilizando demais o Twitter no meu aparelho celular, eu percebi que a minha vista começou a ficar assim meio cansada, eu estava tendo dificuldade para ler. Eu falei, não, para com isso. Eu uso basicamente
esses aplicativos no meu próprio computador. Eu tenho um PC, não é nem notebook, eu prefiro o PC porque eu deixo a tela mais longe, tenho aqui o meu teclado, deixo a tela de lado, a luminosidade da tela do meu computador é muito baixa, de 0 a 100 eu deixo no 10, bem baixo, e aí comecei a recuperar automaticamente a minha visão, fazendo alguns exercícios, etc. Mas esse é o menor dos problemas, né? O problema é que as pessoas não sabem mais se relacionar, não sabem mais olhar nos olhos, não sabem mais sentar e conversar com uma pessoa e ouvir a pessoa. Tem que ser tudo na base das mensagens, SMS, Facebook, Instagram e assim vai. Então eu vou propor uma coisa para você, que dependendo da pessoa que está ouvindo pode parecer impossível. Eu digo, não é impossível, eu faço isso. Um dia na semana sem contato com eletroeletrônicos. Um dia na semana. Eu normalmente faço isso aos domingos. Domingo é um dia para eu pegar o carro e passear para algum lugar, visitar os meus familiares, visitar algum amigo, ler um bom livro, mas ligar computador, não ligo. Muito raro, muito difícil. Exceto uma vez ou outra, quando eu vou participar de algum evento, algum treinamento, algum curso, ou vou dar algum curso, mas isso é eventualmente, e eu até fazia com certa frequência isso, hoje praticamente está zero, mas um dia onde eu não vou ter contato com aparelhos eletrônicos. Isso me faz um bem danado e me dá uma disposição, uma clareza mental fenomenal nos outros dias da semana. E 12º pior hábito dos 12 hábitos nocivos para a sua saúde mental. A postura do multitarefa. Cris, eu faço de tudo, um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem gente que é assim, né? Está comendo e está trabalhando. Então, você precisa aprender a prestar mais atenção às coisas que estão ao seu redor e ficar mais presente no momento presente. Mas se você é o faz tudo, se você está aqui respondendo o e-mail, está conversando com outra pessoa, está ouvindo esse áudio ao mesmo tempo e tem a televisão ligada, está assistindo um noticiário e está olhando, o cachorro ali ao mesmo tempo, cuidando, um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem gente que é assim, né, faz tudo. Mulheres têm muita essa habilidade, porque as mulheres elas têm mais conexões neurais do que os homens. É verdade, elas pensam mais rápido do que os homens. Então, cuida do filho e faz a comida e liga para a empresa e está resolvendo aqui, respondendo um questionário, e está ouvindo esse áudio, e está assistindo um programa, um seriado, tudo ao mesmo tempo, a pessoa acha que é uma grande vantagem. Não, não é uma grande vantagem. Cansaço mental, sentimento de desconexão, sentimento de ausência de sentido começam a vir com o tempo. Então, se eu estou aqui gravando esse áudio, eu estou gravando esse áudio. Eu não estou aqui gravando o áudio e acessando meu Facebook enquanto estou falando com vocês. Eu estou fazendo isso, então estou fazendo isso. Eu termino, vou fazer outra coisa, aí eu me concentro na outra coisa. É claro que existem situações e situações. Por exemplo, você pode estar dirigindo seu carro numa viagem e estar ouvindo essa palestra, tudo bem. Você está aí com o seu foco na direção, está prestando atenção na rodovia, onde você está dirigindo, e em vez de ouvir uma música, no carro você está ouvindo esse áudio. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar, por exemplo, no seu dia a dia, no seu local de trabalho, e querer dar conta de mil tarefas ao mesmo tempo. Tenho que responder o e-mail, tenho que ligar para o cliente, eu tenho que terminar esse relatório, eu tenho que falar com o fulano, eu tenho que fazer aquele pedido para o estoque, e você não tem uma lista coordenada de ações. Você não abriu a sua agenda e colocou assim: atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, e na medida em que você vai fazendo as atividades, você vai riscando: isso aqui cumprido, agora próximo passo, eu vou fazer isso, cumprido, próxima tarefa, essa.
cumprido. Não, você quer fazer tudo e todas as coisas ao mesmo tempo. Meu amigo, você vai ficar pirado, vai ficar maluco de pedra, essa que é a verdade. Vai ficar perdidinho, as pessoas vão começar a olhar para você e falar, nossa, o fulano ali tá meio esquisito, né? Porque você tá ficando maluco. Então abandone isso de uma vez por todas. Cada tarefa a seu termo, tudo tem a hora certa de fazer. Ao começar o dia, eu vou abrir a minha agenda, vou fazer uma lista das atividades que são possíveis para hoje e vou cumprir uma tarefa de cada vez. Isso não só vai trazer mais equilíbrio mental, como vai trazer mais qualidade nas suas ações. Isso você não tenha dúvida nenhuma, porque fazendo uma coisa de cada vez é a garantia de que você vai fazer bem feito. E isso, no frigir dos ovos, vai beneficiar não apenas você, mas a todas as pessoas envolvidas. Bom, então esses são os 12 piores hábitos para a sua saúde mental. Você tem algum desses hábitos nocivos? Tinha no passado? Já resolveu? Pois é. Então chegou a hora de você tomar consciência de novo disso e, como disse no começo, ouça esse áudio várias vezes, porque de repente você até sabia de uma coisa e o tempo vai passando, você esquece, e quando você ouve novamente esse áudio, você vai se relembrar e quem sabe agora você toma jeito, né? Toma consciência de que aquele hábito, aquela atitude não estava legal, muda novamente tantas e quantas vezes forem necessárias e com isso vai adquirindo maior qualidade de vida. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.